Olá, pessoal! Vamos estudar agora sobre a fertilização in vitro. E esse estudo ele se deve, que nós havíamos começado a estudar sobre a ética na utilização de seres humanos em experimentos científicos, certo? Então, a fertilização in vitro ela é uma técnica, que tem o objetivo de reproduzir a partir de acompanhamento médico, na união de espermatozoide com ovócito em ambiente de laboratório. Por isso é chamado de in vitro, que seria numa porção de vidro, enfim, algum compartimento de vidro, remetendo ao laboratório. E nesse caso, essa união do espermatozoide e ovócito ele é acompanhado a fim de selecionar determinadas características hereditárias, que são requisitadas, pelas pessoas, enfim, que estão pedindo, solicitando esse procedimento. A princípio, as pessoas fazem essa solicitação para eliminar algum tipo de doença hereditária, para o filho não vir a ter isto. Ainda é um procedimento caro, feito em laboratório, mas quem sabe com o tempo torne-se mais acessível. Então, para discutir esse tema, eu trouxe esse texto aqui do livro, que fala: a família fez fertilização in vitro para que a filha pudesse salvar a irmã. Então, remete a um filme, que nós vamos mostrar mais adiante o tema. E também, enfim, tem uma outra situação em que isso foi feito, Então, ali no texto fala, que sem Antônia, nascida 10 meses, Ana Luísa Cunha, de 5 anos, não teria chance de sobreviver. Então, a irmã mais velha sofre de uma doença rara e depende de um transplante de medula óssea. Então, nesse caso aí, para poder salvar essa menina, os pais resolvem, entrar com um processo numa clínica de reprodução assistida, no qual médicos vão dar esse suporte, Vão produzir embriões a partir dos espermatozoides e óvulos desse casal e vão selecionar, vão ver aquele que é mais compatível para poder fazer depois a doação, do transplante, depois que esse bebê se desenvolver, já de volta lá no útero da mãe. Então, como é que se dá, A seleção genética, então a seleção dos genes do ovário da mãe, foram captados os óvulos que foram fertilizados por espermatozoides do pai. E foi produzido, com isso, 13 embriões in vitro. Então, lá no laboratório, foi feita a união dessas células para produzir o embrião. 8 na primeira tentativa e 5 na segunda. Para testar a compatibilidade entre os irmãos, foram retiradas células dos embriões a partir do 5º dia de desenvolvimento. Então, poucas células ali para serem analisadas, No total, apenas 2 foram compatíveis com a Ana Luísa. Ambos foram transferidos para o útero por técnicas de fertilização e apenas um deles deu continuidade à gestação. Então, esse é um resumo de uma reportagem de 2014. Bom, e aí também tem esse filme que ilustra essa situação, que nós estamos conversando, que é Uma Prova de Amor, Então, aqui eu coloquei uma sinopse, um resuminho. Depois vocês podem tentar ver se conseguem na internet para assistir, se tiverem interesse, Então, é a mesma situação. Um casal tinha uma filha e essa filha, ela tinha leucemia. Então, com a perspectiva de viver pouco. Então, eles decidem ir a um laboratório para, enfim, com tudo foi com conhecimento de médico, acompanhamento, para ver como é que podia tratar a situação, enfim, e aí foi sugerido a fertilização in vitro também, Então, para depois fazer possivelmente o transplante de medula. Só que com o tempo, a segunda filha gestada, ela teve que doar outras partes do corpo, ali no caso o rim. E aí, já, como ela estava maior, ela já quis reivindicar seus direitos, que achava muito complicado, ter sido o objetivo dela de vida ajudar outra, E daí acaba também limitando a sua vida. Então, tem questões éticas aí bem interessantes para serem discutidas, ao ver este filme. Bom,
Então, aqui, como é que seria essa decisão da família, né? Saiba que, circunstâncias, um casal pode optar por ter mais de um filho para tentar a cura de outro. Então, vamos ver. O que é usado, o cordão umbilical do novo bebê, ele tem células-tronco, né? Que são aquelas células que têm, com o tempo, a capacidade de se desenvolver, né? Dar origem a todas as células que tem no nosso corpo, né? Então, são, vamos dizer assim, células originais, né? Nesse caso aqui, então, essas células do tronco, né, transformam-se em células que compõem o sistema sanguíneo e imunológico. Normalmente é pensado isso para salvar pessoas com leucemia, com câncer, alguma situação, né, que realmente vai requisitar células tronco. Então, essas células sanguíneas, né, e de sistema de defesa são produzidas na medula óssea. O problema é que, na presença de determinadas enfermidades, a medula passa a fabricá-las com defeitos. Por isso, acaba essa pessoa tendo leucemia, doença, e aí tendo menos expectativa de vida, já que ela vai ter um sistema de defesa fragilizado. Então, facilmente ela pode ficar doente e vir a falecer, né? Bom, então, doenças nas quais pode ser utilizado esse tipo de procedimento laboratorial, né? Então, leucemias e linfomas, então, sistema de defesa comprometido, falência de medula óssea, que é onde se produz células como o sistema sanguíneo e imunológico. Então, imagina, a pessoa não produz essas células, ela não tem capacidade de sobreviver, né? Anemias congênitas, então, às vezes a pessoa toma bastante ferro e tal, e mesmo assim não adianta, né? Ela tá sempre anêmica, fraca, pouco oxigênio no corpo. Imunodeficiências congênitas, né? Então, deficiência do sistema imunológico, né? Que vem a partir de questões hereditárias, assim como as anemias ali está colocado, né? Doenças caracterizadas por defeitos na hemoglobina, né? Que é uma proteína que carrega o gás oxigênio, né? E alguns tumores infantis também. Então, as vantagens do procedimento, né? Usar as células tronco do cordão umbilical de um irmão aumenta a chance de sucesso por alguns motivos. Em primeiro lugar, a chance de um irmão ser compatível com o outro é 25%. Então, tu vê que ainda não é muito alto, né? Mas, enfim, a rejeição é menor do que a verificada nos transplantes de medula. Para transplantar a medula, embora seja mais simples, né? A gente mesmo pode transplantar quando for adulto, enfim, a partir dos 18, com o nosso consentimento. Se forem menos de 18, aí tem que ver com os pais, enfim. A gente pode fazer esse transplante, mas mesmo assim a compatibilidade é muito pequena. É mais fácil as células tronco do cordão umbilical, né? Então, essa é uma das vantagens. Além disso, não há necessidade de haver compatibilidade total entre o doador e o receptor. No caso do transplante de medula, é preciso achar um doador absolutamente compatível. Então, já é mais complicado. Embora seja mais fácil a doação, é mais complicado. Após a coleta, está imediatamente disponível para uso. Mesmo não acontece com a medula, pois o doador precisa ser novamente localizado para a doação. Então, mais de uma vez, né, precisa ser requisitado. Então, aí estão as vantagens, né, e em situações específicas. Não é assim, vou fazer um bebê in vitro lá, porque eu quero que ele seja loiro, não sei o que, ruivo, tal, negro, tal. Não é bem assim. Tem todos esses procedimentos, né, para salvar vidas, então tem valores envolvidos aí. Não é só do gosto da pessoa. Certo? Então, a atividade dessa semana, vocês vão tentar, né, explicar quais os motivos que levam os casais, como apresentado no texto anterior, a planejar a gestação de outro filho. E a 2, né, qual é a sua opinião sobre a possibilidade de seleção de embriões com relação à característica como cor dos olhos ou tipo de cabelo. Então, se não fosse só a questão de salvar um outro filho, né, com aquelas doenças que a gente colocou ali na tabela, se pudesse selecionar para ver características físicas, né, algo que não envolva sobrevivência, né, mais, vamos dizer assim, beleza, estética. O que vocês acham sobre isso? Então é isso, pessoal. Muito obrigada e até mais. Bons estudos.